noite, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer algo bem diferente para vocês, como a gente prometeu. Meu nome é Rogéria Vessosa, como vocês já conhecem, faço parte da Clínica Médica Zoe e do projeto Eles Abraçam. E hoje nós iremos começar o nosso programa com a nossa entrevista das mães atípicas. Essa mulher maravilhosa aqui, Sunamita, que ela vai falar um pouco sobre a realidade dela, sobre o filho dela, sobre a sua família, trazer um pouquinho para você do dia a dia dela e do dia a dia do Renan, que é o filho dela, né, o qual nós amamos. E ele tem se desenvolvido bastante e nós estamos com o coração muito gratos a Deus, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós, né? E a Sunamita vai se apresentar e vai dizer, né, o nome do seu esposo, do seu filho. Ela vai falar sobre a família dela. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Sunamita, eu sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos, um com 20 anos, que é o Rian, e o segundo com 11 anos, que é o Renan, que ele tem TEA, que é o transtorno do espectro autista. Eu recebi o diagnóstico de Renan, Rogéria, com 2 anos e meio de idade. Eu percebi o desenvolvimento dele, a fala pouca, então eu fui lá na pediatra e conversei com ela. E perguntei a ela, doutora, é normal ele falar pouco ou falar coisas pequenas? E ela disse, é normal, mãe, vamos botar ele na escola. Colocamos ele na escola e simplesmente quando foi 6 meses a professora me chamou e disse que ele andava de ponta de pé no fundo da sala e não queria interagir com nenhuma criança. Então eu procurei o neuro, a pediatra indicou para o neuro, para o geneticista, que é médico que trabalha, que pesquisa genéticas, né, para saber se tinha algum outro problema. Nós fizemos todo o diagnóstico, fizemos vários exames, ressonância, Ubera, que é exame de ouvido, para saber se ele tem problema de audição. Deu tudo normal, fizemos alguns exames de genética e foi tudo descartado, porque vocês, eu não sei se vocês sabem, mas o autismo, não existe um exame específico para o autismo. O que existe são outros exames complementares que a gente vai retirando alguns outros problemas e fica o autismo. Então, quando a gente recebeu esse diagnóstico, foi muito difícil. Tivemos o luto, né, o momento de luto. O momento depois do luto, que foi quando eu tive o luto, foi mais tranquilo. Para mim, o luto foi de um dia eu chorar, me debulhar em lágrimas, passar o dia inteiro, mas no outro dia eu sabia que eu tinha que me levantar e acordar para levar meu filho para terapia. Já o meu esposo, cada um aceita de um jeito diferente. Já o meu esposo, ele passou a semana inteira sem falar nada. Então, eu conversei com ele e ele disse para mim que deixasse o momento dele e eu deixei. Depois que passou o luto, eu continuei seguindo para fazer as terapias. Porém, eu senti uma abnegação. E o que é abnegação? É você sentir porquê, é você perguntar o porquê comigo, porquê não com outras mães, e sim comigo. Então, isso aí é normal para cada mãe, cada pai que está recebendo o diagnóstico agora, é muito normal. O luto e depois a abnegação. Mas aí a gente tem que entender que se a gente parar no tempo, eu sempre falo que cada terapia perdida, cada tempo perdido, cada mês perdido para sua criança começar uma terapia, começar um tratamento, ele vai estar perdendo ali aquele tempo para estar evoluindo. Então a gente correu atrás, o Renan não falava nada, depois dos 3 anos de idade a gente começou a trabalhar e ali ele foi desenvolvendo, a gente foi trabalhando, eu fazendo as terapias em casa também. Então assim, é difícil, mas não é impossível. E hoje eu trabalhei tanto com o Renan, eu condicionei tanto o Renan no dia a dia, na fala, nas tarefas diárias, que hoje ele está bem desenvolvido. Hoje o Renan tem 11 anos, né? Está entrando na pré-adolescência, que a gente sabe que é difícil, muito difícil a pré-adolescência, porque é um momento onde é que a gente tem que entender o que é o autismo e o que é a pré-adolescência, porque a gente sabe que ali os hormônios eles estão estimulando e eles estão, né, crescendo. Então é isso, hoje a gente conhece, ele reconhece, ele fala, ele conversa com a gente, ele responde tudo, mas assim, é uma construção, a gente ainda precisa trabalhar com ele. E sobre as terapias, a gente sabe que terapias é muito difícil,
Hoje o meu filho está fazendo as terapias, mas nem sempre foi assim. A gente sabe que os municípios, o estado, a quantidade de crianças com TEA está crescendo muito. Então a gente sabe que é dificultoso e muitos municípios estão... A demanda é grande para pouco, né? Lotados. Pouco Então, suporte. eu conheço muitas mães que, inclusive, estão com mais de 1 ano, 2 anos na fila de espera. Então, assim, a gente sabe que é difícil. Outro tema também que eu sei que é muito difícil, que eu passei por muito isso, também foi na parte escolar, parte pedagógica, porque eu sei também que as escolas elas não estão preparadas para receber os nossos filhos. E isso me doeu muito, porque quando eu recebi o diagnóstico do Renan, a diretora veio para mim e disse assim: Rogéria, infelizmente eu não sei trabalhar com seu filho. Então isso me doeu. E o que foi que aconteceu? Eu tive que esperar ele fazer uma idade, 4 anos de idade, para poder ir para o colégio da prefeitura, onde eu fui atrás de uma monitora. Eu fui, lutei, a gente conseguiu. Foi quando começou a... Você chegou até a ser voluntária, não foi? Sim, mas aí no caso eu passei pouco tempo, não tinha condições de ficar. Mas enfim, é muito difícil, porque até as voluntárias, elas têm um período de 2 anos. Então imagina para uma criança passar 2 anos com aquela monitora, onde ela tem que mudar, e a criança, você sabe que o autismo, ela é condicionada, é uma rotina. Qualquer coisa que saia da rotina dela, as crianças, elas se desorganizam. E se desorganizar nem sempre é legal, porque a criança, quando se desorganiza, ela fica muito agitada. Tem muitas que batem a cabeça. Porque ela sai da rotina dela para entrar numa rotina que não é dela. Isso. Então, por esse motivo, as crianças elas ficam agitadas, né? Por conta do barulho também, porque o sensor dele é muito aguçado. Aí qualquer barulho aí afeta o tímpano. E por esse motivo elas procuram estar um pouco mais isolada, estar mais caladinha, por causa disso. Então, Deus, ele colocou no nosso coração para a gente poder fazer esse projeto justamente por conta da grande necessidade da população. Gente, autismo não é doença. E a gente está aqui fazendo as coisas voluntariamente. A Sunamita abraçou o projeto, ela é a coordenadora do projeto junto comigo. E a gente conta muito com a ajuda de vocês, porque através de um ajudando o outro, a gente vai fazer com que esse projeto ele tome uma grande proporção, que a gente possa alcançar a tua casa. Por que a tua casa? Porque você pode não ter um filho autista, mas você pode ter um primo, uma amiga, alguém da sua família para poder ajudar. Então, se você nos ajudar, é a mesma coisa do que você está se ajudando, não é, Suna? Isso, muito bem. E a gente tem também um preconceito, que a gente sofre muito, as nossas crianças sofrem muito, de dizer, ele não tem cara, mas a gente precisa, as crianças precisam ser taxadas com o nome autismo, ou precisa ter a cara de autismo, para que elas possam ser respeitadas, incluídas na sociedade. Não, gente. A gente precisa ter respeito pelo autista. Autista também é uma pessoa, é um ser humano. E o Senhor, Ele colocou essas crianças aqui em nosso seio familiar, porque tem um propósito. Então, que a gente possa abraçar. Muitas vezes nós somos mães e pais que passamos o dia inteiro fora. Então, quando a gente recebe uma criança dessa, o Senhor está nos mostrando que a gente tem que parar, a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que respeitar sempre o limite do outro, amar o nosso próximo. Então, assim, hoje eu tenho a consciência de que eu sou mulher, onde eu preciso me cuidar. Lógico que eu preciso cuidar do meu filho, mas hoje eu entendo, e esse projeto é para que muitas mulheres elas entendam que primeiro, para cuidar do seu filho, elas precisam se cuidar. Então, quando eu entendi isso, eu dei uma parada que muitas vezes, logo no começo, eu queria tudo para si, para ele, para a melhora dele, para o desenvolvimento dele, só que eu estava esquecendo de mim. Hoje não, hoje eu cuido de mim para que eu possa estar bem para cuidar dele. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou estar cuidando dele, levando ele para uma terapia ou até mesmo trabalhando com ele em casa? Tem até uma dinâmica que a Sunamita fez na primeira roda de conversa que a gente fez. Ela perguntou às mães, se você está dentro de um avião e o avião ele vai cair, aí tem as máscaras de oxigênio, você coloca primeiro para você ou para o seu filho? Aí elas responderam o que, Suna? Primeiro para os filhos. E a resposta é qual? Primeiro para você, porque primeiro você tem que se manter viva para poder você cuidar do seu filho, porque se você coloca para o seu filho,
Quando você vir para você, você não vai conseguir receber o oxigênio e ele não vai ter ninguém para cuidar dele. É dessa forma. Então, assim, as mães, elas precisam de ajuda psicológica, ela precisa da autoestima. Antes dela ser mãe, ela é mulher, ela é amiga, ela é um ser humano, ela é esposa. Então, elas precisam se encontrar, elas precisam se cuidar para cuidar dos seus filhos. Então, se você quer nos ajudar nesse projeto, se você quer ser uma pessoa que compõe o Eles Abraçam, por que tem esse nome? É porque você abraça esse projeto. Não só eu, mas você também de casa, contribuindo do jeito que você puder. Ou você vem se voluntariar, ou você vem dar uma bolachinha, um bolinho, qualquer coisa, mas fazendo parte desse projeto. Porque um dia possa ser você ou eu que precise. Né? E tudo que a gente dá para alguém, vem de volta para a gente, seja de bom ou de ruim. Então, quero te convidar para que você venha abraçar esse projeto também, né? A Suna vai se despedir e a gente vai continuar gravando os vídeos com outras mães, mostrando a rotina da criança, mostrando os desafios que é o mundo do autismo, né? Até ela botou para mim uma mensagem que tinha um leão e eu achei aquela mensagem muito top, porque todos os dias a gente acorda para matar um leão. Que é difícil, gente, não é fácil. Mas se a gente entender o que se passa na vida dela, a gente vai poder abraçá-la e ela vai poder romper melhor as circunstâncias da vida. E ainda mais, ela vai ajudar outra pessoa a romper. E essa outra pessoa ajuda outra pessoa a romper. E nisso a gente consegue fazer as coisas fluírem. É verdade. Então eu gostaria de me despedir e dizer para vocês que vocês não desistam dos seus filhos. Eu sei que é cansativo, eu sei porque eu já passei por isso, né? Eu quase entrei numa depressão porque eu queria tudo para ele e nada para mim. Mas como eu falei para vocês, quando eu entendi que eu precisava cuidar de mim, então muita coisa mudou na minha vida. E hoje eu entendo que esse projeto, ele nasceu no coração de Deus e ele trouxe pra gente, né, pra gente cuidar, porque a gente precisa cuidar de vocês, onde vocês precisam se cuidar para cuidar dos seus pequenos. Então é isso. Nós te esperamos vocês nos próximos vídeos. Isso aí. E ainda tem a segunda parte do vídeo, tá? Porque ela tem história de vida muito interessante, de superação muito interessante. E eu quero fazer a segunda parte do vídeo com ela, tá? Então, desejamos para vocês um excelente dia. Te convido para vir nos abraçar com esse projeto, tá?